A 38ª edição da Mostra Panorama do Museu de Arte Moderna de São Paulo reúne 34 artistas de 16 estados sob o tema 1000 graus, que ferve, transborda e percorre todos os trabalhos. Há muito tempo que eu quero prender o Sr. Zvi. Ele é traficante de mulheres. Ele se casa com elas, em vilas miseráveis na Polônia, traz elas pra cá e vende elas. Thiago de Paula Souza é um dos curadores dessa edição do Panorama do MAM e acho que essa edição já traz uma grande diferença, que é o espaço físico. Não acontece no museu, acontece aqui no MAC, que é um outro museu vizinho. Essa parte de ter um outro espaço para colocar as obras, mexeu com vocês? Mexeu com a maneira de vocês pensarem a expografia desse lugar? Total, acho que a exposição foi pensada para um lugar completamente diferente desse e de repente, alguns meses antes dela abrir, a gente se viu com esse desafio de mudar. Foi muita intensidade, foi muita correria, mas conceitualmente nada mudou, a gente só precisou adaptar para um espaço novo. Como é que funciona essa escolha dos artistas, a seleção dos artistas? É sempre uma escolha muito difícil, porque fazer uma seleção implica também o que a gente deixa de fora, né? Então a gente sabe que é uma grande responsabilidade também, né? Porque de algum modo é como se a gente estivesse afirmando que os artistas que aqui estão representam uma espécie, né, de visão panorâmica do que é o Brasil em 2024. Flutuantes é uma das obras comissionadas para essa edição do Panorama do MAM, da Rebeca Carapiá, de Salvador. Você estava me falando que todos os seus trabalhos partem de algumas vivências físicas, né? O que dá, então, origem a essa peça? Essa é uma peça que aconteceu junto com uma pesquisa que vem da Serra da Capivara, né? Um respingo de um trabalho que eu fiz em Iotim recentemente, em grande dimensão, e depois passa por dentro do Rio Preguiça, no Maranhão, assim, né? Na cidade de Barreirinhas. Então, esse trabalho ele se relaciona diretamente com a estética, com a geografia da natureza, com esses elementos que podem me oferecer quanto escrita, quanto linguagem. E aí passa a caminhar aqui, né? Flutuar, dessa sensação de andância também, né? Davi Pontes apresenta uma performance e acho que no seu caso a espacialidade faz toda a diferença. Eu acho que o espaço, de alguma maneira, para o meu trabalho é uma coisa fundamental. Eu sinto também que o meu trabalho ele cria o espaço, assim, embora o espaço ele está ali, a gente precisa adaptar a ele de alguma medida, mas eu acho que o trabalho ele vai se articulando com o espaço e se movendo a partir desse espaço, assim. Foi o que aconteceu aqui no Panorama, a gente criou esse palco que já era para esse espaço, mas ao mesmo tempo o trabalho ele também se escorre para outras medidas para além dele. A gente falou em 1000 graus, é o tema desse ano, mas ele se divide em 5 eixos, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi, então, o desenvolvimento temático, a ideia de vocês, tanto para os eixos curatoriais quanto para a seleção de artistas. Quem visitar a exposição talvez nem perceba esses eixos, necessariamente, né? Elas ajudaram a gente a pensar, né? Como a gente poderia filtrar, pensar, organizar as artistas, as pessoas que a gente estava convidando para o projeto. Mas no final das contas, no espaço positivo, você não vai perceber essa área é eixo 1 ou essa área é eixo B, sabe? Isso não tá no espaço, mas ajudou a gente a organizar as ideias. Jazz brasileiro que nasce de uma cena do ABC Paulista, uma cena potente. Ingresso, por favor. Oi, show. Boa noite. Conde Favela, 15 anos de trajetória, e a gente vai acompanhar o lançamento do segundo álbum, ABC Ghetto Jazz. Esse ABC Ghetto Jazz também, esse ABC é um caminho, é um vocabulário
do gueto que vocês também trilharam, né? Que vocês também vêm conquistando. Porque assim, o primeiro que o jazz está muito associado a um consumo de luxo, a algo elitizado. Então, esse resgate ao jazz e trazer ele para nós com uma banda majoritariamente preta e que faz referência aos grandes nomes do gênero. Então a gente está aqui hoje exatamente para poder contar dessas nossas referências e trazer isso que é o ABC. Nesse novo disco vocês têm 6 faixas, vocês estão apresentando 6 faixas pra gente dentro desse processo criativo. A gente está calçado principalmente no free jazz, no hard bop, músicas mais intensas, mais densas e tentando desconstruir essa ideia de jazz, de música de elevador, né? Então a música é para agitar o sangue, não é para só um contemplativo, uma música contemplativa, uma música para decorar o ambiente, não é a nossa proposta. O improviso também é algo que é inerente ao jazz, à criação jazzística e também está presente, é claro, nessa criação de vocês. Eu costumo brincar assim que improvisar é a parte mais difícil da música. Assim, é o contrário do que todo mundo, improviso, né? Assim, tem esse quase que um ar pejorativo quando tratam do improviso, da improvisação, assim. E aí eu falo, não, mas calma aí, a improvisação é o fino do fino, assim, a alta sensibilidade da coisa, assim, né? Sinceramente, eu acho que o que é comum é anterior à música dentro do grupo, assim, que é um reconhecimento de cada um e do nosso amigo que está junto com a gente dentro de um contexto muito específico, né? Que assim, a região do ABC Paulista e região industrial, todo mundo é filho de trabalhadoras da indústria, assim, né? Essa vivência do contexto da região ali e de como isso gera o ter que se virar dentro disso, inclusive para fazer música, né? São 6 músicos, 6 cabeças, 6 influências diferentes. E tudo isso juntos nesse grupo, né? Caldeirão, né? O negócio é um pocão, um tantão, que é a vida de cada um, na verdade, né? Então é tudo de cada um ali no caldeirão e são realmente essa conversa que a gente estava tendo sobre a trajetória de cada um, né? Como cada um veio parar nesse encontro que a gente tem hoje, assim, e como isso faz o processo acontecer e vai nos mostrando quais são as composições, assim, né? Funciona assim, o cliente troca o dinheiro dele por fichas como essas aqui. No final da noite, você traz essas fichas para mim e uma parte do dinheiro é sua. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas é a terceira atividade ilegal mais rentável do mundo. Há muito tempo que eu quero prender o Sr. Zvi. Ele é traficante de mulheres. Ele se casa com elas em vilas miseráveis na Polônia, traz elas para cá e vende elas. A cada ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas são vendidas. 80% mulheres vítimas de tráfico sexual. 3 mil reais. 4 mil reais. 6! 10 mil reais. O filme As Polacas mostra a triste realidade de milhares de mulheres judias que foram trazidas para o Brasil no início do século XX e obrigadas a entrar na prostituição. Sua mãe foi uma das primeiras mulheres a pensar em criar uma associação para cuidar de todas nós. O cemitério para que nós pudéssemos ser enterradas de acordo com a nossa verdade foi pensado por ela.
João, o que levou você a contar a história das polacas? Quando eu recebi o roteiro, foi um presente, assim. Na verdade, é um presente, assim, porque o roteiro era muito diferente disso que foi o que o filme ficou pronto. Foi 2016, 2015, 2016. Mas eu vi ali uma história muito importante de ser contada. Do ponto de vista brasileiro, né, de contar ali, eu gosto muito de contar a história do Brasil, né, e essa questão de falar da opressão, né, contra as mulheres também, de uma maneira interessante, inteligente, sem ser maniqueísta, sabe? Eu acho que foi um presente. Mãe, é o chapéu do papai. Eu sinto muito. A senhora Rebeca é uma mulher sozinha, não tem profissão, não tem como se sustentar. Eu trabalho forte, sempre trabalhei. Eu faço o que for preciso. Qual é a história que é contada em As Polacas? Nossa, são muitas histórias dentro de uma história, mas vou falar da minha personagem, a Rebeca. É uma mulher polonesa e ela vem aqui para o Brasil em busca de uma vida melhor, um filho, e quando ela chega aqui, o marido dela morreu e ela se vê refém de uma rede de prostituição. Isso acontecia com muitas mulheres, né? Elas eram chamadas as polacas, o título do filme. E aí, dentro desse bordel que ela entra, vão se criando várias relações. Está faltando pouco. A gente não pode correr o risco de perder o nosso lugar. Eu jogarei sobre você água pura. A Débora tem um protagonismo muito interessante nesse filme, não é? Gostaria que você falasse como é que foi viver a Débora e que importância você acha que ela tem nessa história, que eu acho que é grande. Eu sinto que ela tem a importância de ser a personagem que representa essa denúncia, porque ela tem um olhar, eu sinto que desde o início do filme, de que aquilo que está acontecendo não pode estar acontecendo. E enquanto a gente vê mulheres muito anestesiadas, eu sinto que ela carrega essa denúncia, ela carrega esse discurso de que as coisas não podem ser dessa maneira. Hora de trabalhar. Não. Um pouco de compaixão. A autorização já está para sair. O combinado foi que as senhoras voltariam aos estabelecimentos das senhoras a tempo. Nós precisamos abrir a casa. Eu acho que a história da humanidade, assim, é repleta de violências quase inacreditáveis. E o mais assustador é quando você diz assim, cara, porque a gente tem uma sensação de civilidade, sabe? E, de fato, em alguns pontos a gente foi se civilizando. Hoje em dia a gente não aceita coisas que há pouquíssimo tempo atrás eram lei. É uma história que mexe com a gente até, não só enquanto ator, mas enquanto ser humano, né? Então, assim, são muitas reflexões em um curto espaço de história, de 2 horas e 20 minutos, é o que o filme da gente tem, mas que a gente leva para uma vida. O que foi isso? Isso foi mais uma reunião da Sociedade da Verdade. E você vai ter que contribuir também. E é isso, é um filme de época que se comunica muito com as questões de hoje, né? Que a gente está falando sobre o tráfico humano, a gente está falando sobre violência de corpos, né? Violência contra a mulher. A gente está falando de uma crise imigratória, uma crise mundial de imigração. Há 100 anos atrás, a gente tinha questões muito parecidas. O programa Metrópolis de hoje fica por aqui, mas nos siga nas nossas redes sociais. Fala comum! Foi lá que falaram que iam colocar ela. Vamos sair daqui. Eu tenho nojo de você. Abre essa porta! Ela é pura. Ela é pura. Ela é pura. Ela é pura. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.